Boa noite, minha gente. Boa noite a todos que estão chegando aí. Boa noite. Vejam aí, o som tá bom, tá chegando bem aí o som para todos e todas. Ótimo, muito bem. Boa noite. Olha, hoje nós estamos encerrando as nossas estas lives. Ô Douglas, meu amigo, que bom, viu? Saudade de você. Grande abraço. Vejam, minha gente, boa noite a todos e todas. Hoje nós estamos encerrando essa série de lives que começou na terça, né? Não precisa dizer porquê, né? Mas vou repetir de qualquer forma. Nós, esse ano, 2024, 60 anos do golpe militar de 1964, né? 1º de abril de 64. Esse ano eu acredito que outras organizações, outros grupos deverão lembrar a data, deverão estudar a data, deverão refletir sobre a data. Eu espero, inclusive, espero que a esquerda brasileira não durma no ponto, né? Que a esquerda brasileira não durma no ponto e lembre a data, 1964, 2024, 60 anos, o que resta da ditadura, o que sobrou da ditadura, o que foi a ditadura, eu acho absolutamente fundamental, tá certo? Primeira coisa. Então, essa série de lives que eu fiz aqui, essas 3 noites, ela tinha um título preciso, não é? Boa noite, Justo. Ela tinha um título preciso, que era a Igreja Católica e o golpe de 64. Eu estudo a Igreja Católica há muito tempo, não é? Eu trabalho com temática do pensamento católico brasileiro, e foi fundamental a participação da Igreja, não é, no golpe militar de 64, e é preciso estudar e entender, não é, essa participação, esse apoio, depois o combate, depois como a ditadura atingiu a Igreja, etc. Então, o interesse era exatamente estudar, nessas 3 lives, um pouco como a Igreja Católica se comportou. Agora, eu acredito que é papel fundamental da esquerda brasileira estudar o golpe de 64, estudar as várias facetas do golpe e da ditadura, não é? Estudar a herança do golpe militar e da ditadura na cultura brasileira. Então, é papel da esquerda lembrar o que foi o golpe de 64. E eu espero que assim seja. Digamos, esse ano é o ano em que a esquerda brasileira deve recuperar a memória do golpe militar, deve debater a memória do golpe militar e não deixar, em hipótese alguma, que a direita passe à frente. A direita não tem direito à memória sobre o golpe nesse país. A direita não pode ter, até porque a direita apoiou o golpe, a direita foi protagonista do golpe. Então a direita não pode, em hipótese alguma, ser protagonista nesse debate da memória do golpe de 1964. Então eu espero sempre que a esquerda tenha protagonismo, e o interesse destas 3 lives, terça, quarta e hoje, tem exatamente esse intuito, né, de colaborar na reflexão, no debate, na recuperação da memória do golpe de 1964 e da herança da ditadura. Então esse é o meu interesse e espero que a esquerda brasileira como um todo tenha esse interesse. Segundo, todo apoio ao padre Júlio Lancelotti. Todo apoio ao padre Júlio Lancelotti contra essa maldita CPI desses vereadores de direita de São Paulo que irão pagar caro. E padre Júlio sairá maior, não é, dessa CPI. Então veja, na terça-feira eu comecei discutindo como e por que a igreja apoiou o golpe. Foi terça-feira o início, né? O início é como e por que a Igreja Católica apoiou o golpe de 64. Na quarta-feira, dia 3, foi como a igreja mudou do apoio ao combate à ditadura, né? E aí eu trabalhei alguns fatos que levaram a igreja a mudar, fatos todos estes documentados que estão nas redes sociais, que você encontra em livro, tese, etc. E aí eu trabalhei alguns fatos a partir do ano de 1969. E hoje eu encerro essa série de lives com um tema que é um tema importante nos anos 70, aí eu avanço para a década de 70, não é? Que é sobre um documento que eu acho um dos mais importantes, se não o mais importante documento produzido por um grupo de bispos da Igreja Católica no Nordeste,
intitulado Eu Ouvi os Clamores do Meu Povo. Esse documento foi lançado em maio de 1973. Né? Aí o que é que eu vou fazer hoje? Eu vou apresentar esse documento, o contexto desse documento e o documento, né? O que é que ele tem de tão importante, não é, enquanto documento. Então eu recomendo esse documento, ele é fácil de encontrar nas redes sociais, tem uma série de comentários a ele, né? Uma série de comentários a ele nas redes sociais. Eu vou indicar alguns comentários aqui muito bons a esse documento, não é? Eu acho que é um documento marcante, é um documento que já tem dissertação de mestrado sobre ele, tem artigos sobre ele. Hoje eu li 2 bonitos textos sobre esse documento, né? De pessoas que trabalham com esse documento, né? Eu ouvi os clamores do meu povo. Então eu recomendo, será hoje a live, a terceira e última live sobre esse documento, um documento produzido em maio de 1973. Eu ouvi os clamores do meu povo. Então hoje eu encerro essa série de lives. Agora eu quero lembrar a todos e todas que estão aqui, e vou lembrar de novo no final, que em março, nas 2 últimas sextas-feiras de março e nas 4 sextas-feiras de abril, em 6 encontros, nós vamos fazer um estudo dirigido sobre o livro Brasil Nunca Mais, de 1985, produzido pela editora Voz, publicado pela editora Voz. Esse livro é um marco na leitura da ditadura, esse livro é um marco nas denúncias e apurações das torturas, esse livro é um marco na forma como descreveu as torturas a partir de pessoas que foram torturadas, né, mulheres e homens. Então esse livro é um marco e esse livro não pode sair do radar da memória do povo brasileiro. Esse livro tem sempre que ser lembrado. Esse livro deveria inclusive ser tombado como patrimônio imaterial da cultura brasileira. O livro Brasil Nunca Mais, editora Voz, organizado pelo então bispo cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Agora, em março, serão 2 sextas-feiras, as 2 últimas sextas-feiras de março e 4 sextas-feiras de abril, a partir das 19 horas, nós vamos fazer uma leitura detalhada e dirigida do livro Brasil Nunca Mais. Então eu recomendo a todos e todas que estão aqui, não é? Será pelo Google Meet, não será aqui pelo Instagram, será pelo Google Meet. Nós temos um grupo no WhatsApp que é 1964 e a memória. O link será disponível gratuitamente lá naquele grupo. Eu coloco as pessoas no grupo e a gente disponibiliza o link, tá certo? Então todos e todas que estão aqui, sintam-se convidados para essa série de estudos sobre o livro Brasil Nunca Mais, no final de março e abril, exatamente no mês que vamos lembrar os 60 anos do golpe militar de 64. Dado o convite, vamos lá. Hoje nós vamos encerrar essa série de lives intitulada A Igreja Católica e o Golpe de 64, o terceiro encontro, que tem como título uma leitura do documento Eu Ouvi os Clamores do Meu Povo, de 1973, produzido por 13 bispos do Nordeste e três líderes de congregações religiosas. Esse documento teve uma importância grandiosa para o debate naquele momento. Esse documento ele foi produzido num ano dificílimo para o país, não é? Os mais velhos aqui devem lembrar, os mais jovens devem estudar para saber. O ano de 73 foi um ano gravíssimo para a situação do povo brasileiro. Por quê? Veja bem, por quê? Primeiro, era presidente do Brasil o ditador Garrastazu Médici. Garrastazu Médici foi... É difícil escolher qual o pior dos ditadores, mas ele foi o pior. Garrastazu Médici foi o pior. O período de Médici foi o pior período da ditadura, o tenebroso, o trevoso, não é? Foi o período em que vai ali de 69 a 73, 74, o período em que se torturou muito nos porões, se matou muito, desapareceu corpos, exilou pessoas, né? E, obviamente, levou o Brasil para aquilo que se chamou de anos de chumbo. O Brasil chega ao ponto mais alto dos anos de chumbo em 1973. 73 era um ano terrível. Boa noite, meu amigo Marco, muito boa noite.
Foi um ano terrível para a população brasileira. A esquerda brasileira estava quase na lona desaparecida. Basicamente, a direita militarista e civil tomava conta do Brasil. Dá para imaginar o que é isso? Foi um período em que muita gente da esquerda entrou em depressão, não é? Lembremos, Torquato Neto havia há pouco tempo se matado, gente da esquerda se matou, gente da esquerda foi pro desbunde, foi pra mata, foi fumar maconha nas matas, sumiu porque não tinha o que fazer, né? A ditadura tomava conta desse país, era uma ditadura cruel, brutal. Era uma ditadura perseguidora, era uma ditadura que tinha um sistema de informação que funcionava, chamado SNI, né? Liderado pelo general Golbery Couto Silva, o mais inteligente de todos eles. Então, assim, era um momento absolutamente tenebroso, né? Esse ano. E esses bispos católicos, por isso que eu admiro esses bispos, né? 13 bispos católicos do Nordeste escreveram um documento chamado declaração, uma declaração intitulada Eu Ouvi os Clamores do Meu Povo. Já saibam que, para aqueles que não sabem, ninguém aqui, pelo amor de Deus, ninguém aqui é obrigado a ser católico, ninguém aqui é obrigado a ser cristão. De maneira nenhuma, a live é aberta para religioso, para ateu, para quem não tem religião, quem tem, pouco importa, né? A live aqui ela tem um caráter sociológico e não necessariamente doutrinador. Então veja, agora é importante saber que essa frase, eu ouvi os clamores do meu povo, é uma frase bíblica, ela encontra-se no livro do Êxodo, e é uma frase atribuída a nada mais, nada menos do que a Deus. É uma frase, né? É uma frase atribuída nada mais, nada menos a Deus. É Deus que diz essa frase ao distinto Moisés, né? Eu ouvi os clamores do meu povo e desci para acudi-lo, né? Então, assim, essa frase ela é absolutamente fundamental no livro do Êxodo. Eu diria, como teólogo, como professor de teologia, que essa frase é uma das mais importantes de todo o Antigo Testamento. Essa frase é uma das frases mais importantes, se não a frase mais importante do Antigo Testamento, por uma razão fundamental para quem faz teologia. Ela indica a historicidade de Deus. Significa dizer, Deus age na história, ponto. Essa é uma tese absolutamente fundamental na tradição judaico-cristã. Deus age na história. Ora, é o que essa frase quer dizer, não é? Essa frase que está no livro do Êxodo, não é? Essa frase foi retirada do livro do Êxodo. Então, o título do documento, ele já nasce com caráter profético. O título do documento, eu ouvi os clamores do meu povo, já nasce, não é, com caráter profético. Agora, o caráter profético do documento aqui é no sentido de denúncia. Por favor, quando eu usar a palavra profeta e profecia aqui, eu estou usando no sentido bíblico histórico, que é no sentido de denúncia. Profeta não é vidente para a tradição judaica antiga. Profeta não é vidente, profeta não é adivinho, profeta não é adivinhador. Profeta é um ser que lê profundamente a realidade, indica, não é, as tendências da realidade. Então, profeta é aquele que lê a realidade, é aquele que denuncia a realidade. Então, nesse sentido, isso aqui chama-se de profeta. Eu uso, nesse sentido, a palavra profeta e profecia. Então, esse documento é profético, eu não tenho a menor dúvida. É profético pelo contexto, é profético pela situação da época, e é profético pelo que denuncia, e, acima de tudo, profético pelo que anuncia. Isso é absolutamente fundamental. O profeta denuncia e anuncia. É assim que nasceu essa categoria histórica na tradição judaica antiga, né? A categoria de profeta. Ora, esse documento é profético porque era o pior momento da ditadura em sua política repressiva. Governava o Brasil Garrastazu Médici, um dos mais tenebrosos ditadores que o Brasil já teve, não é? Era um período em que estava já no fim o chamado milagre brasileiro, que foi um engodo. O milagre brasileiro, entre aspas, coloquem aspas, milagre brasileiro, foi um engodo.
Milagre brasileiro enriqueceu o rico e empobreceu o pobre. Quem quiser saber o que foi o milagre brasileiro, escute uma canção de Raul Seixas, o grande Raul Seixas. Raul Seixas tem uma canção que explica o que foi esse maldito milagre brasileiro. Chama-se Ouro de Tolo. Suponho que todos e todas que estão aqui conhecem essa canção. Essa canção, Ouro de Tolo, é uma ironia, é um deboche com isso que chamou-se de milagre brasileiro, né? Lembram da canção, né? A canção, quem não lembra, por favor, quando terminar a live, vá escutar no YouTube a canção Ouro de Tolo de Raul Seixas, né? Mas eu também recomendo o disco de Belchior, Alucinação, que eu acho que é um disco que está no contexto também de fim do milagre brasileiro. Eu acho que ajuda muito a entender as artes no Brasil nos anos 70, ajuda muito a entender o que foi a ditadura, o que foi esse maldito milagre brasileiro e as consequências dele. Eu recomendo genialmente escutar Ouro de Tolo de Raul Seixas, recomendo escutar o disco Alucinação de Belchior e recomendo a peça de Chico Buarque e Paulo Pontes chamada Gota d'Água. A peça Gota d'Água também é uma denúncia, né, ao que foi a tragédia do milagre brasileiro. Então assim, veja, o milagre brasileiro foi um engodo. E os bispos católicos perceberam. O milagre brasileiro, que passava a imagem de que houve crescimento econômico no Brasil, que os pobres também ganharam, que a classe média ganhou, que na verdade houve uma harmonia econômica a partir do plano que foi lançado a partir de 68, 69, o plano econômico, que corrigiu as distorções do governo João Goulart e que avançou em termos de recursos para a classe trabalhadora. Mentira, mentira, tudo mentira em economês idiota. Mentira, apoiado por jornalões, apoiado pela Rede Globo, mas mentira. Na verdade, o povo empobreceu. Uma classe média ganhou, os ricos ganharam mais ainda, e os pobres literalmente se ferraram. A herança maior desse maldito milagre brasileiro foi uma brutal inflação. Foi uma brutal inflação. Então, nesse sentido, o documento dos bispos do Brasil, ele é profético, porque ele denuncia o engodo do milagre brasileiro. O documento denuncia o que o Brasil vivia, né? Repare, milagre brasileiro, tortura, censura, um profundo empobrecimento popular. Então, nesse sentido, o documento assinado pelos 13 bispos do Nordeste, ele é um documento profético, porque ele está nesse contexto de política econômica trágica de Médici, milagre brasileiro, tortura, censura e empobrecimento generalizado dos mais pobres. Então, nesse sentido, eu acho absolutamente fundamental que a gente conheça esse documento. Esse documento foi assinado por 13 bispos, né? Por exemplo, Dom Helder Câmara encabeça o documento, né? Dom Mariano, que era bispo Pesqueira, está nesse documento. Está nesse documento Dom Lamartine, está nesse documento um bispo muito importante, que é Dom Francisco Austragésilo. Está nesse documento Dom José Maria Pires, está nesse documento toda uma geração que eu acho fundamental, não é, para entender esse presente e tal. Eu acho que é importante entender esse documento, né, a partir dos bispos que assinaram, né? E eu aqui de Sergipe, a época era bispo apropriado Dom José Brandão de Castro. Dom José Brandão de Castro assinou esse documento, né? Então, assim, esse documento, ele foi assinado por bispos do Maranhão, do Ceará, de Pernambuco, da Paraíba e de Sergipe. E eu diria que foi fundamental. É um documento lúcido, é um documento analítico, é um documento muito importante, né? E é um documento que teve um papel fundamental numa análise rigorosa de conjuntura que fez a igreja naquele momento ali nos anos 70, né? O contexto eclesial era um contexto de crescimento de bispos progressistas, né? Já não eram mais aqueles bispos conservadores dos anos 60,
né? Já não eram mais aquela igreja conservadora dos anos 60, aquela igreja que tinha se aliado à ditadura, aquela igreja que tinha apoiado o golpe de 64, já não era mais aquela igreja, né? Nós já tínhamos bispos mais jovens, mais progressistas, bispos mais antenados com a realidade brasileira e bispos que queriam distância do governo militar, não queriam estar tomando cafezinho com os militares, recebendo tapinha nas costas e essa conversa mole que não leva a nada de político profissional. Então os bispos estavam longe desse modelo de política profissional. Estava longe disso, né? Esses bispos, pelo menos. Agora, claro que ainda era um número pequeno, né? Não era a maioria dos bispos, mas era uma parte considerável. Era a parte que estava na CNBB, era a parte que estava tomando a frente da CNBB, era a parte que estava animando as campanhas da fraternidade, etc e tal. Então, nesse sentido, era um grupo de bispos progressistas, um grupo de bispos antenados com a realidade daquele país, um grupo de bispos que não estava ligado às propagandas da Rede Globo ou dos jornais, e era um grupo de bispos que estava lendo a realidade, minha gente. Isso é muito importante, tá certo? Então, nesse sentido, era um pequeno grupo de bispos progressistas e de padres também. Eu acho que é fundamental a participação dos padres nesse documento e no apoio ao documento, não é? Por exemplo, o padre Comblan foi um dos que redigiu esse documento, né? O saudoso padre José Comblan. Não é? E é importante entender que naquele momento, a partir de 73, que é um marco, começava o protagonismo da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A CNBB, ela tomava a frente naquele momento, ela era protagonista, né? Dom Aloysio Lochaide chegava à CNBB, depois Dom Ivo Lochaide, depois Dom Luciano Mendes de Almeida. A CNBB ela ia ter uma hegemonia de bispo progressista que seria fundamental para a igreja e para o Brasil. Tá certo? Para a igreja e para o Brasil, não era só para a igreja. E isso foi muito importante. Foi muito importante naquele período as campanhas da fraternidade, foi muito importante. Foi muito importante a atividade das pastorais sociais, em particular do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, que será fundamental para atuar na Amazônia, no Pará, para atuar na defesa das populações indígenas. A ditadura queria acabar com as populações indígenas, né? O projeto da Transamazônica era para acabar com as populações indígenas. E a igreja foi um muro contra o massacre e o genocídio das populações indígenas, né? A igreja criou o CIMI, né? Esteve um bom tempo à frente do CIMI Dom Pedro Casaldáliga, um dos mais importantes bispos da história desse país. Dom Tomás Balduino, que era bispo em Goiás. Então, nesse sentido, as pastorais sociais foram muito importantes, né? As comunidades eclesiais de base, absolutamente fundamentais nesse momento, né? Então, olha, esse documento ele vai ser fundamental para as pastorais sociais, para as campanhas da fraternidade, para as SEBs, para o movimento juvenil que tinha na igreja, a Pastoral de Juventude. Então, assim, esse documento ele vai ser fundamental. Por isso que é importante estudá-lo, por isso que eu quero terminar essa live exatamente com este documento. Veja, eu vou agora entrar no documento. Eu saí do contexto em que foi escrito o documento, agora eu quero entrar no documento, né? O documento chama-se "Ouvi os clamores do meu povo". Essa frase é tirada do livro do Êxodo e é uma frase absolutamente profética, porque é uma frase que para mim ela estrutura o Antigo Testamento bíblico, né? Indica a historicidade de Deus, indica a ação de Deus na história. Ora, eu recomendo 2 comentários que está no Google. Você coloca no Google em PDF. Tem 2 belíssimos comentários a esse texto, que é a minha base, inclusive. O primeiro é do professor Alder Júlio Ferreira Calado. O professor Alder Júlio Ferreira Calado comenta esse texto numa página que é Kairos, nós também somos igreja. É um grupo, né, um grupo que está no Google. É um grupo que também funciona no WhatsApp, eu faço parte dele, chamado Kairos, nós também somos igreja, coordenado pelo professor Alder Júlio Ferreira Calado. O professor fez uma análise maravilhosa. O professor Alder Júlio faz uma análise interessantíssima. Esse texto está no Google. E também um texto de um monge chamado Marcelo Barros, não sei se todos conhecem aqui, é um monge e biblista excelente, chamado Marcelo Barros, né? Foi professor do ITER, morou em Goiás, atualmente está morando no Recife de novo. Marcelo Barros tem escrito muito, e Marcelo Barros escreveu um texto muito bonito sobre esse documento, né? Eu vi os clamores do meu povo, que também está no Google, você coloca lá, aparece em PDF e você pode ler. Então eu recomendo esses 2 textos de Marcelo Barros e de Alder Júlio Ferreira Calado. Ora, esse documento, segundo o sociólogo Michel Louvi,
O sociólogo Michel Louvi, ele tem um livro importantíssimo chamado A Guerra dos Deuses, não é? Igreja Política na América Latina. A Guerra dos Deuses, Igreja Política na América Latina, editora Vozes, ano 2000. Nesse livro, o sociólogo francês, franco-brasileiro Michel Louvi vai estudar a teologia da libertação em um capítulo do livro. E ao estudar a teologia da libertação, Michel Louvi faz uma pequena análise desse texto que eu citei aqui, Eu ouvi os clamores do meu povo. Michel Louvi faz uma pequena análise desse texto, né? Esse texto, Eu ouvi os clamores do meu povo, segundo Michel Louvi, é o texto mais radical produzido pela Igreja do Brasil. Essa é a tese e a leitura de Michel Louvi. Para Michel Louvi, esse texto é o texto mais radical já produzido pela Igreja do Brasil. E eu concordo com Michel Louvi integralmente. Ora, nesse sentido, o texto é radical por quê? Michel Louvi diz, né? Michel Louvi argumenta, aí eu quero pegar o embalo, né, do grande sociólogo Michel Louvi. Ora, ele é radical por quê? Porque essa declaração desses bispos do Nordeste é tão radical. Primeiro porque ela faz uma crítica à política econômica da ditadura. A igreja nunca tinha feito crítica à política econômica de governo algum. A Igreja Católica Romana sempre aceitou as políticas econômicas dos governos e defendia-as. E sempre as defendeu. É nesse documento que a igreja fará uma crítica à política econômica do governo e à esquerda. A igreja, a partir desses bispos, dirá que a política econômica do governo não atende aos mais pobres. Ela dirá que está em curso um flagelo, e em particular no Nordeste, porque o documento termina analisando o Nordeste brasileiro. O documento analisará a questão da educação, a questão da moradia, a questão da comida e da fome, analisará a questão da saúde e analisará aquilo que a gente chama de questão social, ou as questões sociais, né? E nesse sentido, o documento dirá: o milagre brasileiro foi uma fraude. O milagre brasileiro em nada ajudou os pobres nesse país. Significa dizer, o documento não queria dialogar com o governo. O documento não queria dialogar com a ditadura. O diálogo do documento era com o povo. Era um documento que tinha esse caráter popular. Era um documento que tinha um horizonte popular. Não era um documento que queria dialogar com o governo, etc. Então era um documento que tinha um horizonte popular. E é absolutamente fundamental esse horizonte popular do documento. Por quê? Porque com isso o documento revela uma maneira da igreja de ler o Brasil que é a partir dos de baixo. Uma maneira da igreja ler o Brasil a partir dos mais pobres, a partir das classes trabalhadoras, a partir do desempregado, a partir das mulheres, a partir dos empobrecidos, como o documento usa. É uma categoria do documento, né? O Brasil é um país em que a sua maioria populacional é empobrecida. O que é o empobrecido para esse documento? É aquela pessoa que foi levada ao empobrecimento. Ninguém nasce naturalmente pobre. Ninguém nasce naturalmente pobre. Minha gente, natural é uma mangueira da manga e uma jaqueira da jaca. Ser pobre não é natural. É uma construção social. Por isso que o documento da CNBB, o documento dos bispos, dos 13 bispos do Nordeste, dizia que o Brasil caminhava para uma população empobrecida, levada ao empobrecimento, empurrada ao empobrecimento. Então, esse documento, ele é absolutamente profético, como confirma aqui o meu amigo Padre Soares, não há a menor dúvida. Agora, o documento, ele tinha também um caráter missionário, um caráter pastoral. Veja, os bispos eram bispos da igreja, os bispos não eram professores de sociologia, os bispos não eram economistas do governo, os bispos eram pastores da igreja. Eles estavam preocupados em analisar a realidade, eles estavam preocupados em criticar a política econômica do governo, em criticar esse maldito milagre brasileiro, mas eles estavam preocupados em serem pastores também, em trazer esperança para o povo, né? Em animar a organização popular, animar que o povo se organizasse, animar que o povo se encontrasse, animar para que o povo tivesse esperança.
Era fundamental nesse documento, né? E esses bispos católicos, eles tinham plena consciência disso. Veja, esse documento foi assinado por um Dom Helder Câmara, foi assinado por um Dom José Brandão de Castro, foi assinado por um Dom José Maria Pires, né? Esse documento foi assinado por um Dom Francisco Austragelo, que era bispo na época de Afogados da Engazeira, um bispo importantíssimo, né? Então esse documento ele foi assinado por homens muito sérios, por homens muito sábios e, acima de tudo, por homens comprometidos com os mais pobres. E, consequentemente, esse documento tinha um objetivo missionário e pastoral. Eram pastores que estavam dirigindo a seu povo pobre. E que não queria conversa com o governo ditatorial, que discordava da política econômica do governo e criticava essa política econômica porque ela não beneficiava os mais pobres, ela enriquecia os mais ricos. Era rico cada vez mais rico e pobre cada vez mais pobre, que será a palavra-chave do documento de Puebla, em 1979 no México. Rico cada vez mais rico e pobre cada vez mais pobre. Isso estava evidente nesse documento para, não é, esses 13 bispos. Ora, nesse sentido, os bispos queriam, acima de tudo, se livrar da propaganda ofensiva que fazia a Rede Globo, a propaganda ofensiva que faziam os jornais brasileiros, de que o Brasil estava bem, de que o Brasil crescia, de que avançava. Como dizia a musiquinha da ditadura, este é um país que vai para frente. Isso era uma propaganda mentirosa. Isto era uma propaganda mentirosa. Na verdade, o milagre brasileiro foi um engodo, diziam os bispos do Nordeste. Imagine, um documento assinado por um homem como Dom José Brandão de Castro, que era bispo em Papriá à época, assinado por um Dom Helder Câmara, que era arcebispo de Recife e Olinda, assinado por um Dom José Maria Pires, que era bispo em João Pessoa. Então, esse documento, ele foi um documento que teve um impacto muito grande no momento. E era um documento que tinha um caráter analítico, porque um dos redatores desse documento foi o padre José Comblan. E José Comblan não era brincadeira quando escrevia. Então, nesse sentido, o documento foi absolutamente fundamental enquanto análise de conjuntura na década de 70, mas não era qualquer análise de conjuntura, não era uma análise de conjuntura acadêmica, não era uma análise de conjuntura dos economistas do governo, não era uma análise de conjuntura dos puxa-saco do governo, era uma análise de conjuntura de bispos católicos comprometidos com a classe trabalhadora, comprometidos com os mais pobres, que queriam, na verdade, desmascarar o milagre brasileiro, desmascarar a política econômica do governo ditatorial de Médici, porque beneficiava os ricos e empobrecia os mais pobres. Por isso a categoria de empobrecido no documento. Não existe ninguém naturalmente pobre. As pessoas são levadas ao empobrecimento. Então, nesse sentido, era fundamental esse documento para que os católicos abrissem os olhos que ele estava dentro de uma ditadura cruel, de uma ditadura que tinha uma política econômica cruel, que beneficiava os mais ricos e prejudicava diretamente os mais pobres. Então, nesse sentido, era preciso o documento combater o modelo de propaganda do governo, da Rede Globo e de outros meios de comunicação jornalística. Era fundamental que se combatesse a propaganda, né? E o governo não era o documento Eu Ouvi os Clamores do Meu Povo não era uma peça de propaganda, era uma peça analítica. E, ao mesmo tempo, uma peça pastoral, porque era um documento de bispos e tal. E, por fim, esse documento, ele tinha um horizonte que era o Nordeste brasileiro. Os bispos estavam no Nordeste brasileiro. Eram bispos do Maranhão, Sergipe, da Bahia, de Pernambuco e da Paraíba. Esses bispos católicos, eles estavam no Nordeste brasileiro. Minha gente, o Nordeste brasileiro era, na década de 70, a região mais pobre. O Nordeste brasileiro e o Norte brasileiro eram as regiões que tinham o cinturão de pobreza mais cruéis, né? Muita gente no desemprego, pedindo esmola, os índices educacionais eram baixíssimos, o índice de analfabetismo eram altos. Então, assim, o empobrecimento da região se dava a olhos vistos. E esses bispos se compadeceram do sofrimento do povo. Por isso o título do documento, Eu Ouvi os Clamores do Meu Povo. E eles perceberam que o Nordeste era a região mais enganada pelo governo. O Nordeste não viveu nada do milagre brasileiro. O Nordeste foi impactado de maneira, eu diria, cruel
o programa do Milagre Brasileiro, o programa econômico da ditadura, atingiu o Nordeste da pior maneira possível, porque concentrou renda, na verdade beneficiou o latifúndio no campo e beneficiou a burguesia nas grandes cidades. Esse foi o destino desse maldito documento, não é? Desse maldito Milagre Brasileiro. O maldito Milagre Brasileiro, no Nordeste brasileiro, beneficiou a elite agrária, essas oligarquias agrárias, e beneficiou, lavaram a burra, né? A burguesia nas grandes cidades, Salvador, Recife, Fortaleza, Teresina, Maceió, etc. Uma desgraça. Os bispos denunciavam isso. Esse documento passa a ser um dos mais importantes documentos de caráter analítico assinado pelo episcopado brasileiro. Foi absolutamente fundamental para as pastorais sociais, para a CNBB, para as campanhas da fraternidade. Então é um documento que não pode jamais ser esquecido. E nesse momento em que a gente lembra os 60 anos do golpe militar, lembra os 60 anos dessa maldita ditadura, é importante lembrar principalmente quem resistiu a essa ditadura. E nesse momento, na década de 70, estes bispos resistiram à ditadura. Escreveram documentos de caráter profético. E isso não é pouco. E por fim, para terminar, esse documento termina de maneira muito bonita. Termina citando o poeta João Cabral de Melo Neto. O documento termina citando, veja bem, pela primeira vez na história, os bispos católicos escrevem uma declaração pastoral, uma declaração política, e termina a declaração citando um poeta, citando João Cabral de Melo Neto, citando o início do Alto de Natal, intitulado Morte e Vida Severina, né? O primeiro verso de Morte e Vida Severina, né? Então assim, é muito bonito ver um documento eclesial, pastoral, de um conjunto de bispos sábios e comprometidos, terminar com o verso de João Cabral de Melo Neto, que está nessa maravilha de Alto de Natal, chamado Morte e Vida Severina, que eu suponho que todos e todas conheçam aqui. Então, neste sentido, esse livro, esse documento, ele é fundamental, né? E é um documento que ainda hoje merece ser lido pela memória dele e, acima de tudo, pelo que ele representou naquele contexto, né? Você vai encontrar também aqui no Google uma análise muito bonita do professor Aldejúlio Ferreira Calado. Você coloca o título do documento, Eu Ouvi os Clamores do Meu Povo, documento 1973, e vai aparecer um texto do professor Aldejúlio. Leia, está numa página de um grupo chamado Kairos, Nós Também Somos Igreja, que é um grupo lá da Paraíba, né? É um grupo que tem uma atividade no Zap, e é um grupo que se reúne nas sextas-feiras e está estudando os 50 anos da Teologia da Libertação. Toda sexta-feira, e eu faço parte desse grupo, né? E o professor Aldejúlio, que é o coordenador do grupo, ele escreveu um texto muito bonito. E também tem um texto do monge e padre Marcelo Barros, escritor, monge católico, etc. Um texto muito bonito também, analisando esse documento que eu recomendo, né? E por fim, recomendo o trabalho do historiador Renato Cancian, intitulado Igreja Católica e Ditadura no Brasil. Ele também cita esse documento, né? Muito importante esse livro, Igreja Católica e Ditadura no Brasil. No mais, minha gente, muito obrigado pela paciência. É isso, procurem o documento. Esse ano de 2024 é um ano em que nós vamos lembrar a ditadura militar, nós vamos rememorar a ditadura militar, nós vamos nos solidarizar com aqueles que foram presos, torturados e mortos. Nós vamos nos solidarizar com as famílias dos mortos e desaparecidos. É um momento em que a esquerda tem que acordar e recobrar a memória. É absolutamente fundamental, porque a memória dos que lutaram é mais importante, porque a memória dos que combateram a ditadura é fundamental, e não deixar a direita ganhar na memória. A memória tem que ser capitaneada pelas esquerdas e não pela direita, porque a direita colaborou com a ditadura, a direita foi protagonista no golpe e na ditadura. Esse é o ano 1964 e eu, por fim, convido a todos e todas que estão aqui, agora em março, nas 2 últimas sextas de março e nas 4 sextas-feiras de abril, nós vamos fazer um estudo dirigido sobre o livro Brasil Nunca Mais, da editora Voz, publicado em 1985. Nós vamos ter 6 encontros direto do Google Meet, nas sextas-feiras, a partir das 19 horas, a partir das 2 últimas semanas de março e
das 4 semanas de abril, 4 sexta-feira, nós vamos fazer um estudo dirigido sobre o livro Brasil Nunca Mais. Convido a todos e todas aqui e desejo a todos uma boa noite e um bom final de semana. Grande abraço, minha gente. Vamos em paz, sigamos em paz.